É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sou. Sempre sou, cante assim comigo, sou feliz com Jesus. Você pode aumentar um pouquinho o piano, por favor? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Cante comigo, sou feliz, oh, aleluia, com Jesus. Diga com sua alma, diga para ele, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu triste pecado, por meu salvar, foi pago de um modo cabal, foi pago de uma vez por toda, aleluia, amém, amém. Valeu-me o Senhor, ó, mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Você pode dizer, querido, sou feliz, independente das lutas, com Jesus. Cante comigo, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio, a vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá, em breve virá-me brevemente ao céu onde vou, ao céu onde vou,
Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nesta manhã de segunda-feira, hoje 3 de agosto, dia do tintureiro. Nós queremos parabenizar a todos os que trabalham com tinturaria. Logo mais estaremos ouvindo, ao término deste programa, o cantor Ade Souto e o presbítero Oséias, trazendo uma mensagem muito consubstanciosa para nós, um estudo muito importante, inclusive para a nossa edificação espiritual. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. É hora de agradecermos a Deus. Os dias estão se passando rapidamente. Parece que a semana, os meses foram encurtados devido a essa quarentena. Nós devemos orar agradecendo a Deus porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos preservado com vida e com saúde também. Nós vamos agradecer e, ao mesmo tempo, pedir por aqueles que estão sem emprego, perderam a saúde e alguns até familiares que estão com seus corações enlutados. Pai, te agradecemos por tua presença, por teu companheirismo, por tua assistência paternal em nos preservar com vida e também nos dar saúde. Mas também queremos te pedir agora, intercessoriamente, por aqueles que estão enfermos, pelos que perderam entes queridos e também por aquelas pessoas que estão perdendo o seu emprego. Meu Senhor, tem misericórdia de cada família, abençoe e visite cada coração, abençoe a nossa nação, a nossa pátria, os nossos governantes, que haja temor e tremor no coração de todos eles. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o presbítero Oséias Galdino. Nesse momento nós vamos fazer um momento de intercessão, de contrição, de oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e orando pela vida de alguns irmãos e algumas pessoas que também carecem dessa ação divina. Então vamos orar nesse instante. Deus, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a vida de pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, pessoas que precisam da Tua mão, da Tua intervenção. Deus, pessoas que estão internadas nos hospitais, acometidas do Covid-19, nós te pedimos, tem misericórdia, ó Pai, sobre dessas vidas. Um deles, ó Deus, colega nosso, Neves, vem com a Tua mão sobre ele, também restaurando sua saúde. E tantas outras pessoas que não lembramos ou desconhecemos, mas não só essas pessoas que estão acometidas, ó Pai, dessa doença. Colocamos diante de Ti aqueles que estão se tratando de câncer, ó Deus, problemas renais, ó Pai, problemas cardíacos, cerebrais, tantos outros problemas. Estende Tuas mãos. Faz com que a Tua palavra chegue até essas pessoas, trazendo conforto, trazendo salvação para a vida delas. Te pedimos por famílias, ó Pai, que estão enlutadas por perderem seus entes queridos. Vem com a Tua misericórdia, Espírito Santo, confortando e consolando, como só o Senhor pode fazer. Estende Tuas mãos sobre aqueles que estão passando por necessidades financeiras. Vem com a Tua misericórdia também, fazendo com que possa encontrar uma porta aberta para trabalhar e trazer o sustento da sua família. Estende Tuas mãos sobre a Tua igreja, Pai, nesse momento de retomada, ó Pai, saída da crise, vem com a Tua misericórdia, fortalecendo a Tua igreja. Não permita, Senhor, que a Tua igreja sucumba, que pessoas que estão no meio do Teu povo, ó Pai, que sejam fracos na fé, venham tropeçar, cair, não está no nosso meio. No nome de Jesus, fortalece o cansado, o abatido, no nome de Jesus. Não permite que no nosso meio, como povo de Deus, haja intriga, haja desunião. Não permita que os nossos olhos estejam focados só nas coisas aqui deste mundo,
ó Pai. Não permita que o nosso olho só venha olhar para a nossa vida, os nossos olhos, o nosso coração seja voltado só para a nossa necessidade, ó Pai, mas nos ajuda a sermos igreja para orar para os outros, nos ajuda a sermos igreja e levar a Tua mensagem a outros, ó Pai, no nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti a liderança dessa casa, dessa comunidade cristã, Pastor Bosco. Ó Deus, estende Tuas mãos sobre ele, sobre sua família, sobre sua saúde, sobre o seu ministério. Abençoe cada um dos presbíteros, cada um dos diáconos, ó Pai, para que seja um corpo unido, forte, ó Deus, sendo guiados pelo Teu Espírito Santo na condução desse rebanho. Abençoa cada membro e congregado deste lugar, cada criança, adolescente, jovem, idoso, homem e mulher, no nome santo de Jesus. Colocamos diante de Ti as nossas congregações, aquela mais distante, com o presbítero Adenildo, sua família. Protege e guarda o Teu filho, abençoa aquela comunidade, para que ali seja luz do mundo e sal da terra. Tome em Tuas mãos Nazaré de Pocinho, Senhor, levanta o obreiro permanente, fixo para aquele lugar, ó Pai, onde Teu nome há de ser glorificado. Transforma e trabalha na vida daquela comunidade, no nome santo de Jesus. Colocamos diante de Ti, ó Pai, Bodocongó 3, Pastor Júnior, seu corpo de oficiais, abençoa aquela congregação com a Tua graça, a Tua bênção, ó Pai, para que possa expandir, levando o Teu Evangelho. Abençoa a congregação da Liberdade, ali com o presbítero Ângelo Roncalho, sua esposa, sua filha. Deus, aqueles irmãos, aqueles jovens, ó Pai, aquela comunidade que precisa também da Tua intervenção, da Tua bênção, fazendo aquele trabalho prosperar, crescer para a glória do Teu nome. Fortalece o Teu Filho no nome de Jesus. Abençoa também o trabalho lá da torre, ó Deus, cada um daqueles irmãos, ó Pai, cada um daqueles futuros líderes daquele lugar, ó Pai, no nome de Jesus, aquela comunidade, para que a igreja que já está ali plantada, ó Pai, possa alcançar aquelas vidas, possa alcançar também a torre de cima, no nome santo de Jesus. Ó Deus, nos dá, ó Pai, a renovação, nos dá visão para alcançar novos campos, levando esse Teu Evangelho no nome de Jesus. Estende Tuas mãos sobre a equipe de transmissão, abençoando, recompensando, dando graça, ó Pai, para cada vez Te oferecer, Te ofertar um serviço melhor, e que a igreja seja abençoada dessa forma, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão responsáveis pelo louvor, ó Pai, condução do momento de cânticos na Tua casa, no nome de Jesus, o sonoplasta, secretária, todos os envolvidos, Senhor, nós Te pedimos a Tua bênção, a Tua graça. Toma o nosso Brasil em Tuas mãos. Abençoa as nossas autoridades governantes, ó Pai, para que temam a Ti, ó Deus, e esse país possa olhar para Ti, olhar para a Tua palavra, ó Deus. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, depois de passarmos esse momento orando, eu queria que você relesse conosco o que está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo de número 7 até o versículo de número 13. Hoje, como nós já falamos, estaremos fazendo a exposição bíblica do texto lá que fala da carta que foi enviada a Filadélfia. Você lembra que nós estamos falando sobre as 7 igrejas, ou as 7 cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse? Hoje nós estaremos falando sobre a penúltima igreja. Semana que vem, na terça-feira, será ministrado sobre a última igreja, que é de Laodiceia. Hoje é de Filadélfia. Diz o texto da palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário de meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém,
que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o texto da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra ao nosso coração. Estaremos hoje falando sobre a igreja de Filadélfia. Como nós já vemos estudando aí, estão sendo expostos os textos que fala das 7 igrejas do Apocalipse. E essas 7 igrejas, ali na Ásia Menor, ela fazia tipo um cinturão, onde o correio postal da época, se fosse entregar correspondência, ele seguiria essa sequência dessas cidades. E hoje nós chegamos nessa penúltima cidade, dessa penúltima igreja, para falar que é a igreja de Filadélfia. Essa cidade lá de Filadélfia, ela foi criada ou colonizada a partir de 160, 140 a.C., mais ou menos nesse período, pelo reinado de Átalo. Ela era chamada uma porta do Oriente. Átalo amava tanto o seu irmão que acabou expressando esse seu amor, dando nome a essa cidade, que é Filadélfia, aquele que ama ou que ama o seu irmão, que é o nome dessa cidade. Dessas igrejas que nós estamos estudando aqui, e até hoje você acompanhou, essa cidade é a mais recente, a mais nova, que foi fundada mais recente em relação às demais, e era uma de menor importância para a época, essa cidade. Porém, ela fazia parte de um elo de ligação de rotas. A localização dela atualmente, não sei se eu vou acertar a pronúncia, seria Alesseri, lá na Turquia, que é justamente a atual localização dessa cidade de Filadélfia. Ela tinha sua economia voltada para o trabalho em lã e também cultivo de vinho, sendo que essa parte de vinho é que torna essa cidade mais famosa. Agora, é interessante que nessa localidade, nessa cidade, existia lá terremotos. E no ano 17 depois de Cristo, assim como Sardes, essa cidade também sofreu um grande terremoto que abalou as suas estruturas. E eram comuns os terremotos, ao ponto das pessoas saírem de casa, saírem da cidade murada e morar no campo para não correr o risco das coisas desmoronarem sobre elas. Essa é a cidade de Filadélfia. A gente pôde ver um pouco sobre a economia, sobre a geografia dela, sobre a sua fundação. E aí vem o que o Senhor Jesus manda João escrever ao anjo dessa igreja. Você já tem visto que todas as igrejas, elas repetem mais ou menos, todas as cartas, melhor dizendo, a essas igrejas, elas repetem um formato, onde se tem o remetente, quem envia a carta, a quem é dirigida, o remetente dizendo que conhece as ações daquela igreja, vem um elogio e uma censura ou uma crítica, vem também uma orientação, um comando, algo que deve ser feito, e ao final vem a bênção, uma bênção ou uma promessa para a igreja que se consertar ou atentar para a palavra daquele que está falando. Quase todas as cartas vão seguir esse formato. 2 dessas cartas, as igrejas, que é de Filadélfia e da Esmirna, não vem a censura, não vem essa reprimenda. Já a carta de Laodiceia não tem o elogio, para mostrar como estava essa igreja à época, quando foi escrita, ou a quem foi escrita, quando foi escrita essa carta, tá bom? Então vamos entrar no texto. Diz: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. Ou seja, você viu já ao decorrer de todas essas cartas, aquele que era responsável pela igreja, o anjo da igreja, o pastor da igreja, para levar toda aquela comunidade
a informação. Para ele se escreve essas palavras daquele que é santo, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. É interessante que o texto, Jesus já começa se apresentando como santo e verdadeiro. No Antigo Testamento, quem se apresentava assim era o próprio Deus, como aquele que é santo, um atributo do próprio Deus. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 19, 22, diz: de quem você zombou e contra quem blasfemou, contra quem você levantou sua voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante, contra o santo de Israel. Lembra de Isaías quando tem aquela visão? Lá no ano que morreu o rei Uzias, lá no capítulo de número 6, e diz que os anjos proclamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, Deus se apresentava no Antigo Testamento como um santo. E agora Cristo, e agora Jesus é apresentado como esse santo, mostrando que Jesus é um ser divino. Jesus identificando como aquele que é o próprio Deus. Marcos, no capítulo 1, versículo 24, diz: quando Jesus foi expulsar aqueles demônios: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. João descreve também no capítulo 6, versículo 67 a 69, Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, esse Santo de Deus, Jesus se apresenta dessa forma a João para escrever aquela igreja lá de Filadélfia. Mas não só isso, santo e verdadeiro, Jesus se apresenta. A ideia de verdadeiro é aquilo que é genuíno, é oposto à imitação. Se você for ver aí no texto, mais na frente, Jesus vai dizer que alguns que se diziam judeus, mas não eram mentirosos, não eram genuínos, não eram verdadeiros. Contrário, contrapartida, temos Jesus, que é totalmente verdadeiro. Irmãos, nesse que é verdadeiro, nós podemos descansar, nós podemos confiar. Ele é a verdade, nele não há falsidade, ele é o genuíno Deus. Nesse Jesus nós podemos confiar, sabe? Mas, além dele se apresentar como o que é santo, você vê no versículo 7, o que é verdadeiro, ele diz que ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Irmãos, essa ideia da chave de Davi é algo que nos remete ao Antigo Testamento. Dentre todas essas cartas enviadas a essas 7 igrejas, a de Filadélfia é a que mais extrai conhecimento do Antigo Testamento, sabe? E essa expressão da chave de Davi, ela se encontra lá no Antigo Testamento. Isaías, capítulo de número 22, do versículo 20 a 22, vem falando de alguém que era secretário do rei Ezequias. Diz: naquele dia, convocarei o meu servo Eliaquim, era esse que era o secretário do rei Ezequias, filho de Uquias, eu o vestirei com um manto que pertence a você, com o seu cinto revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Imagine Eliaquim como responsável pelo palácio. Só teriam acesso ao rei se passassem por ele, por Eliaquim. Ele tinha a chave de Davi, ele tinha a chave desse reino, do acesso até a presença do rei Davi. No caso, Ezequias, o descendente de Davi. Para Osborne, ele diz que no primeiro século, esse texto de Isaías pode ter sido interpretado como algo messiânico, apontando para Cristo.
Então, esse Cristo que tem a chave para o reino de Deus, para o reino dos céus. É Ele quem abre, é Ele quem fecha. É Ele quem dá acesso ao reino de Deus. É o Cristo que tem as chaves. E Ele diz mais, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, e ninguém consegue abrir. Mostrando que Ele tem o poder e realmente Ele tem a autoridade. Agora é interessante, queridos, que a igreja nessa época, aí em Filadélfia, possivelmente eles foram excomungados, excluídos da sinagoga. Não podiam mais participar daquele momento de leitura da palavra de Deus, daquele culto. E eles foram expulsos porque esses que se diziam judeus, diziam que eles tinham as chaves do reino, eram eles que teriam acesso para chegar até Deus, sabe? E aí Jesus chega para essa igreja de Filadélfia e lhe dá um conforto, lhe dá um consolo, dizendo: eu é que tenho esse acesso. E se eles, esses judeus, esses que se dizem judeus, lhes fecharam o acesso, ou acham que fecharam o acesso, eu abro a vocês, a igreja, o povo de Deus, o acesso à presença ou reino de Deus. Agradeço a todos que estiveram conosco. Esperamos também a sua compreensão, motivo pelo qual fazemos essa interrupção. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Nós vamos encerrar nesses instantes finais do nosso programa com o cantor Ade Souto, louvando a Deus com esta belíssima voz, acompanhado pelo teclado. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido, a minha riqueza não está aqui.